Fala um pouco da sua trajetória profissional atual. Atual? O que você tem de projeto? Como é que tá? Vamos começar pela vida profissional, né, Ana? Eu acho que eu consigo separar em duas partes, né? Meu lado profissional. Eu tenho um lado com a literatura e com a infância, que é um lado que eu gosto muito. Eu sou formada em pedagogia, fiz especializações nessa área. Sempre gostei de trabalhar com criança. E meu último projeto, que é o atual agora, foi um projeto que eu criei, que chama Encantaria, Histórias para Ler e Brincar, que é uma proposta de escrever histórias para crianças com crianças, né? Olha, então, a ideia era... Escrevem a 4 mãos, 5, 6, 10, é isso aí? 10 e 16 foram. Olha, né? que legal. Eu escrevi um projeto para a Lei Paulo Gustavo, né? O ano passado, que tinha como proposta... Foi um projeto piloto, né? Eu não tinha ideia do resultado que ele ia ter, né? E a proposta era construir um livro infantil artesanal com crianças. E aí com crianças que estão na fase de alfabetização e letramento. Que demais. E aí eu escolhi 2 escolas públicas na cidade de São Vicente, eu sou de São Vicente. Uma turma foi do 2º ano, foram 10 crianças que estão aí, iniciando a fase de alfabetização. Elas me ajudaram a escrever esse livro aqui. Que legal. A Escola Viva dos Bichos. Que lindo. E uma outra escola que foi com crianças do 4º e do 5º ano. E aí estão finalizando a fase de letramento, né? E de alfabetização. Que escreveram A Fábrica de Chocolate Linda Abandonada. ilustração. Mostra pra essa câmera. Não, essa do meio. Essa câmera. Aqui. 55ª. E esse daqui. E Que não demais. tinha... Esse daqui não era um resultado previsto no projeto. O projeto, ele tinha 2 metas, né? A primeira era construir um livro infantil artesanal. Então, um livro manual artesanal, todo artesanal, inclusive escrito à mão. Olha, que legal. Demais. E formar o grupo de crianças e criar um documentário dessa experiência, né? Que demais. Daí cheguei na escola, foi feito o convite, foram 3 meses de experiências com as crianças, dando oficinas de artes plásticas, muitas oficinas de argila. Ai, que delícia, gente. De carvão, de tinta comestível. Nossa. E aí depois de escrita de roteiro de história. E aí para isso ler muito. Então toda semana a gente fazia atividade de arte e de leitura. Que legal. E aí eu lia para eles, por exemplo, livros sem palavras. Eles, existe isso? Dá para ler livro sem palavras? Dá. Só com as figuras, Dá né? para ler isso. Na faculdade Na faculdade a gente aprende que é leitura pictória, né? Que se fala. Quando você pega um livro que ele não tem palavras. Ele só tem ilustrações. E daí as crianças fizeram esse percurso, escreveram uma autobiografia, fizeram um autorretrato. E aí a gente conseguiu fazer o livro artesanal. Só que o livro artesanal, ele virou um encanto. Ele ficou lindo. E no dia do lançamento eu fiquei pensando como que as crianças vão lançar um livro e elas não vão embora com esse livro. Ah, sim. Porque não tinha previsão orçamentária de gráfica. Nossa. E gráfica é extremamente caro, né? E não tinha ideia ali de como fazer. E aí eu fiz uma vaquinha com os meus amigos e com os apoiadores e consegui imprimir 50 livros. Então, e daí no dia do lançamento foi uma lindeza o lançamento, assim, porque eles pegaram o livro na mão e eles viram que o nome deles estavam escrito que demais. Aqui e quais foram os personagens que eles criaram. Nossa. E são histórias bem diferentes e elas foram construídas de maneira diferente. E qual que é a idade deles, mais ou menos? Aqui são crianças de 7 anos. Ah, que legal. Que fizeram esse livro. Nossa, que esse livro ele tá lindo. A história dele é uma história muito legal dele, né? Que demais. É uma escola, né? Uma escola que tem bichos. E como que foi feito? As crianças, primeiro, elas fizeram as ilustrações. A gente quer ilustrar. Daí eles ilustraram, depois eles criaram as características dos seus personagens. E daí eu fui rebuscando. Então, pensando num corpo, eles fizeram um esqueleto e eu fui dando ali a musculatura, né? Fui criando o corpo. E aí eu ia pra casa, escrevia a história,
voltava na semana seguinte, contava pra eles como é que tá esse personagem, a cara que vocês pensaram. Ah, que E legal. aí a gente foi construindo a história.